Estamos chegando ao fim do nosso passeio, da nossa jornada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois de 15 capítulos, depois de 15 semanas estudando esse livro extremamente atual e aplicável para a nossa igreja, nós estamos chegando no último capítulo, capítulo 16 da primeira carta de Paulo. E esse capítulo traz as instruções finais de Paulo para essa igreja. Uma igreja jovem, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito e mesmo assim ainda uma igreja profundamente imatura e dividida. Qualquer coincidência é mera semelhança, ou é o contrário? Apenas alguns anos depois de ser plantada, a igreja havia esquecido quem eles eram em Cristo. A divisão na igreja normalmente é um sinal de que o evangelho não está mais no centro. Porque a profunda crença no evangelho e o amor por Jesus fortalecem a nossa identidade em Cristo. E uma forte identidade aprofunda a nossa unidade e o nosso amor um pelo outro. Sabe, pela fé, Jesus, ele adota muitos filhos em uma família, onde cada um entrega os seus próprios desejos, cada um entrega as suas próprias necessidades em favor das necessidades dos outros. E então contribui com os seus talentos, com os seus tesouros, para cumprir a missão única para a glória de Jesus. É sobre unidade que Paulo então começa a tratar no início deste capítulo. Veja lá o que está escrito em 1 Coríntios 16, a partir do verso 1. Nós lemos assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E, se for conveniente, que eu também vá, eles viajarão comigo. Paulo começa esse trecho, então, respondendo a uma pergunta que os crentes de Corinto estavam fazendo sobre uma coleta que eles estavam levantando para os pobres em Jerusalém. E, ao responder essa pergunta sobre dinheiro, Paulo dá alguns princípios importantes para nós sobre contribuição. O primeiro deles é que a oferta, a contribuição, precisa ser feita regularmente. Veja que está escrito aí, no primeiro dia de cada semana. Não deixem para fazer tudo quando eu chegar. Muitas vezes nós esquecemos que essa responsabilidade do sustento regular é nossa. E a gente tem que fazer isso. Um segundo princípio sobre essa questão é que toda pessoa deve contribuir, seja rica ou pobre. Porque Jesus ordenou em Mateus, capítulo 10, no verso 8, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Todos nós que estamos envolvidos na vida da igreja, precisamos nos conscientizar que é nossa responsabilidade sustentar esse serviço. Um terceiro princípio que ele traz é que a oferta deve ser proporcional. Quando ele diz, cada um separe uma parte da sua renda. Não é apenas um pouco.
É algo que realmente faça diferença. E um quarto princípio que ele traz aqui é que o dinheiro precisa ser tratado com honestidade, com integridade. É lamentável que a gente vê muitos ministérios e muitas igrejas hoje perdendo o seu testemunho porque administram mal as finanças. E é interessante que aqui na Catuaí nós temos este padrão de não fazer o momento do ofertório. Não é porque a gente não acredita que a contribuição é também uma parte da adoração, mas é porque nós temos certeza de que isso é responsabilidade de cada um. Você, como membro da igreja, também assume esta parte. Quando a gente ouve aqui o tesoureiro e aplaude, o que para mim é uma surpresa, a gente está vendo como anda a nossa vida financeira. Graças a Deus, Deus nos deu um lastro, um recurso que está cobrindo aquilo que a gente não está conseguindo levantar. Mas é interessante que a gente aprende aqui que a maneira como nós lidamos com as nossas finanças, geralmente, é uma boa medida do nosso relacionamento com Deus e com a sua igreja. Não é simplesmente algo que você faz porque é sua obrigação, mas é algo que você faz porque você pertence a este corpo. Agora, será que Paulo estava falando de dinheiro? Eu vou dizer para vocês que não. Não era isso. Paulo estava falando, na verdade, sobre unidade. Sobre nós sermos juntos, um em Cristo. Que coleta era essa? Por que esta coleta? O ponto principal é o mesmo que ele usa no início da sua carta. Veja lá o que está escrito no capítulo 1, no verso 2. Eu estou aqui com esse problema porque estava fora de ordem. Aqui, ó, 1 Coríntios 1, 2. Paulo diz que ele está escrevendo essa carta à igreja de Deus em Corinto, àqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sabe o que Paulo está dizendo para essa turma? Que Corinto não era a única igreja do mundo. Assim como nós não somos a única igreja desse país, desse estado, dessa cidade e até mesmo dessa região. Embora a gente deva ser grato pelo que Deus está construindo ou edificando aqui, nós não somos os únicos, os melhores, aqueles que detêm a verdade. Nós temos que lutar para nós não nos tornarmos tão apaixonados por nós mesmos que a gente chegue a acreditar que o Evangelho só existe em Londrina por nossa causa. Apesar dessa ser a melhor igreja do mundo, ela só é melhor para nós. Porque as outras igrejas também existem por causa de Deus. Quando a gente acha que só nós temos a verdade, isso nos leva a nos sentir ameaçados. Quando Deus, por alguma razão, agracia outra igreja com mais do que dá para nós, em dinheiro, em pessoas ou em oportunidades. Por isso nós precisamos saber que nós devemos estar juntos, unidos. Nós somos uma igreja. Mas eu tenho certeza que você tem uma história anterior a esta igreja. Muitos aqui vieram de outras igrejas. Aliás, a maioria. E sem dúvida nenhuma eu estou feliz porque você está aqui. Mas eu espero que realmente
você se torne uma parte atuante da nossa família. Mas eu quero encorajar você a aproveitar cada oportunidade para orar pelas igrejas de onde você veio. Aliás, eu quero pedir que você faça isso agora. Eu quero que você lembre das igrejas por onde você passou, pelos pastores, pelos irmãos. Gaste um tempo agora orando por eles. Pai amado, nós te pedimos agora que o Senhor nos lembre que fazemos parte de um corpo que não é nosso, mas é teu. Nós te pedimos, Pai, que nós nos livremos de qualquer espírito de competição, de qualquer maledicência, e que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle da tua igreja. Toma conta, Pai, daqueles que agora, neste momento, estão reunidos para estudar a tua palavra, para adorar a ti. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe, assim como abençoe a nós. Fala conosco neste tempo. É o que nós pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a impressão que Paulo, nesse momento aqui, ele desceu para tomar um cafezinho e voltou. Porque ele está escrevendo sobre um assunto e, de repente, ele muda completamente o rumo da conversa. Ele agora vai dizer como é que nós podemos tornar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, aquilo que nos atrapalha no dia a dia e transformá-los em oportunidades. Você precisa aprender, e eu também, que nós precisamos perguntar para Deus todos os dias que oportunidades Ele está nos dando. Em vez de reclamar dos obstáculos ou daquilo que dificulta a nossa vida, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá e deixarmos o resultado com Deus. Veja o que Paulo escreve nesse capítulo 16, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez não quero ir visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo, e se o Senhor permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Você percebe que Paulo está fazendo planos para os próximos tempos. Mas nesse verso 9 ele faz uma afirmação que é importantíssima. Ele diz: há uma porta, uma oportunidade inteiramente aberta para fazer um grande trabalho aqui em Éfeso, ainda que haja muita oposição. Eu acho que Paulo tem algo para nos dizer aqui, por isso preste atenção. Embora haja adversários em Éfeso, ele diz que vai ficar por lá um tempo, porque Deus abriu as portas da oportunidade. Quantas vezes nós paramos para pensar nas nossas dificuldades dessa maneira? Na maioria das vezes, quando surge um obstáculo, o que a gente pede para Deus? Tira, Senhor, tira. O que está seguindo aqui são aplicações da sua capacidade de enfrentar obstáculos e transformá-los em oportunidades. Paulo vai nos oferecer 4 princípios pessoais. Ele usa pessoas como exemplos interessantes para nós transformarmos, então, o nosso estresse em sucesso. E eu quero compartilhar esses princípios com você. O primeiro deles
é o princípio de Timóteo. Nós não temos nada a temer, a não ser o próprio medo. Isso está nos versos 10 e 11 e também no 13. O verso 10 e 11 diz assim para nós: quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim, com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Se você examinar com atenção as cartas de Paulo para Timóteo, você vai ver que o medo era um grande problema para Timóteo. Paulo escreveu para Timóteo assim: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E ele também escreveu na segunda carta: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Aparentemente, Timóteo tinha um problema quando ele sentia que as pessoas não estavam valorizando as suas habilidades de liderança, porque ele era jovem, talvez inexperiente. Ele era tímido, era temeroso com as pessoas que se opunham ao seu trabalho. Então, o encorajamento de Paulo para ele foi: não tenha medo. Não deixe que as pessoas menosprezem o seu chamado de Deus. É interessante que esse recado, esse princípio, não é reservado só para pastores e missionários, apesar de ser bastante útil para eles. Essa verdade se aplica a todos nós. A vida de todos tem obstáculos, tem oposição. Você vai desistir porque está com medo ou vai transformar os seus obstáculos em oportunidades? O medo é uma das ferramentas mais usadas pelo inimigo para nos fazer desistir. No verso 13, a advertência de Paulo é bastante clara. Ele diz assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Os seguidores de Cristo precisam ser pessoas de coragem. Isso não significa simplesmente que nós somos imunes ao medo. Nós temos medo. Coragem não significa simplesmente que nós continuamos fazendo o que é certo, mesmo quando nós somos tentados a desistir por causa dos nossos medos. Isso é coragem. Quando um bombeiro, um policial entra num prédio que está pegando fogo, ele fica com medo. Tenha certeza disso. Mas eles são heróis justamente porque eles cumprem o seu dever, apesar do medo. Nós precisamos entender que a igreja não está aqui simplesmente com a intenção de tirar pessoas de um prédio em chamas. Nós estamos interessados em tirar pessoas para fora do inferno. E essa tarefa carece de heróis corajosos. O pastor Brian Atwood dá o seguinte testemunho. Um desses indivíduos entrou na vida da minha família em 1971. Eu tinha 15 anos e meu pai morreu naquele mês de agosto. Morávamos, minha mãe, eu e 2 irmãos mais velhos, num apartamento duplex alugado. No outro apartamento vizinho morava uma viúva, que chegou naquele dia bêbada, na noite de Natal, e colocou fogo no apartamento dela e no nosso, deixando um cigarro
na cadeira. Um homem que voltava do trabalho às 2 da manhã viu as chamas e bateu à nossa porta, salvando as nossas vidas. Mas aqui está a coisa interessante. Esse mesmo herói teve que puxar a viúva do seu apartamento enquanto ela estava chutando e gritando. Ela estava tão bêbada que não entendeu os motivos dele ou queria morrer no fogo. Eu não sei bem. Mas eu sei que o homem não prestou atenção nela e a salvou, apesar das suas objeções. Essa história deste herói, ela ilustra o que nós precisamos na igreja hoje. Pessoas que não apenas superem seu medo, mas também que superem as objeções dos outros que não querem ser salvos. E segundo Paulo, Deus nos deu o poder para fazer exatamente isso. O segundo princípio que nós temos nesse texto é o princípio de Apolo. Não fique aborrecido só porque você não consegue o que você quer. Não faça beicinho, mimimi, só porque as coisas não são do jeito que você quer. Veja o verso 12 do capítulo 16. Está escrito assim: quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Você percebe que não tem amargura da parte de Paulo, porque o Apolo, o outro pregador da época, não foi para Corinto quando Paulo pediu? Como é que Paulo pode tratar alguém que diz não para ele assim, dessa maneira? Veja o verso 14. O verso 14 diz: façam tudo com amor. Então, meu amigo, quando você não consegue aquilo que você quer, não faz beicinho. Eu gosto dessa expressão assim, porque ontem a gente viu aqui outro dia o Pedrinho foi tirado ali da bateria fazendo beicinho. Em criança, isso é tão engraçado, tão gostosinho, mas é duro ver um adulto fazendo birra. Ao invés disso, ame os outros e dê para eles o mesmo nível de respeito que você quer quando você acha que não deve fazer o que eles querem que você faça. Muitas vezes os seguidores de Cristo se incomodam com os outros quando não conseguem que eles façam aquilo que você quer. É interessante porque às vezes eles nem se falam mais. Vira uma discórdia. Como aquele homem que brigou com a esposa. Então eles estavam dando um ao outro o tratamento do silêncio. O problema foi que o homem precisava que a sua esposa o acordasse às 5 horas da manhã num voo, para que ele tomasse um voo na manhã seguinte. E não querendo ser o primeiro a quebrar o silêncio, então ele escreveu num pedaço de papel e deixou perto da cama, do lado dela. Por favor, me avise quando forem 5 da manhã. Na manhã seguinte, o homem acordou e percebeu que eram 9 horas e que ele já tinha perdido o voo. Quando ele estava prestes a deixar toda a sua raiva alcançar a sua esposa, ele notou que tinha um papel do lado da cama, do lado dele, que dizia assim: são 5 horas, acorde. Paulo não deu para Apolo o tratamento do silêncio, quando Apolo não fez o que ele queria. Em vez disso, ele respeitou a decisão de Apolo. Então a pergunta que nós temos é: você respeita as decisões das outras pessoas da igreja quando elas discordam de você? Você precisa, você deve fazer isso.
Alguns dos obstáculos que trazem para nós oportunidade acontecem dentro da igreja. Você não precisa sair lá para o mundo, sem igreja, para ter obstáculos. Nós criamos suficientes entre nós. Satanás vai tentar nos deixar aborrecidos, magoados. Vai tentar quebrar a nossa união com algo que a outra pessoa diz ou faz. Cabe a nós seguir a advertência de Tiago. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O nosso problema é que nós achamos que o diabo não opera dentro da igreja. É quase como se nós acreditássemos que existe um campo de força que nos isenta da ação do diabo no nosso meio. Gente, nós somos muito ingênuos. Quer saber? O diabo até participou das reuniões da equipe de Jesus. Ele estava lá, durante o tempo todo. Teve uma hora que Jesus teve que virar para Pedro e dizer: sai de mim, Satanás, afaste-se. Porque Pedro estava se opondo ao anúncio de Cristo de que ele iria sofrer e morrer. Eu não estou sugerindo aqui que você trate todas as divergências entre os irmãos com sai de mim, Satanás. Porque nós não somos Jesus, tá? Mas eu estou sugerindo e estou afirmando que Satanás vai tentar colocar obstáculos entre nós, nas diferenças de personalidade, nos desacordos que você e eu temos com outros seguidores de Cristo. Algumas pessoas, inclusive, podem realmente lamentar-se pela maneira como deixaram alguma igreja na sua história, porque não conseguiram o que queriam. E isso é triste. Mas Paulo não. Ele não deixou a obra de Deus só porque Apolo não pulou quando ele estalou os dedos. Não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos nos relacionar uns com os outros amando. Façam tudo com amor. Sabe qual é a ordem aqui? Ame as pessoas do jeito que elas são. Paulo amava as pessoas e as pessoas o amavam. É por isso que ele tinha tantos amigos para conversar e para citar no final dessa carta. Mas vamos em frente, ele cita mais alguns. O terceiro princípio que nós temos é o princípio de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Está aqui, quem está tendo aí, procurando nome para o filho? O princípio é muito simples. Reconheça quando for devido. Vamos ler os versos 15 até o 18. Nós lemos assim, 1 Coríntios 16. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a ele e a outros que, como ele, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. Paulo está dizendo à igreja que seguisse, que se submetesse e reconhecesse esse trio de servos que para nós é menos conhecido. Afinal de contas, nós não sabemos quem foi Estéfanas, Fortunato e Acaico. Mas sabemos que estes homens tinham dedicado a vida ao serviço do povo de Deus e Paulo está dizendo que isso não poderia ser desvalorizado. O princípio de transformar obstáculos em oportunidades aqui é o seguinte: não se concentre apenas nas pessoas problemáticas.
mas nas pessoas que fazem coisas boas também. Um pregador disse certa vez que as nossas igrejas são atormentadas por membros de alta manutenção e baixo impacto. E a liderança e o corpo da igreja passam tanto tempo tentando manter felizes os causadores de problemas que as pessoas comuns costumam ser ignoradas. Paulo diz que ele tinha adversários em Éfeso. Na verdade, ele tinha adversários para onde ele fosse, né? Ele sempre tinha. E assim vai ser todo servo de Cristo. Os adversários, eles proliferam, surgem, igual motoqueiro. Mas ele não estava falando dos adversários. Ele não estava citando nenhum deles aqui. Paulo falou sobre aqueles homens dedicados ao serviço do povo de Deus. Esses 3 homens, Estéfanas, Fortunato e Acaico, foram bênção para Paulo e para a igreja. Eles estimularam Paulo e a igreja. Alguém precisava insistir e reconhecer os esforços dele. Sabe, os obreiros da igreja precisam ser mais apreciados. Eles precisam receber mais reconhecimento do que crítica. Se você se deparar com um seguidor dedicado a Cristo, deixe-o saber como ele, o exemplo dele, abençoa você. Não perca essa oportunidade. Dê um abraço nele ou nela. Dê um presente em sinal de agradecimento e convide ele para jantar na sua casa. Agora, se um obreiro da igreja fizer alguma coisa que você não gosta, dê a ele o benefício da dúvida. Pelo menos, dê graças a Deus que ele está trabalhando. Está fazendo alguma coisa. Nós podemos ser tão estimulantes um com o outro em tempos de estresse se nós ministrarmos uns aos outros com corações reconhecidos e agradecidos e pararmos de somente encontrar defeitos. O quarto princípio que nós temos nesse texto é o princípio de Áquila e Priscila. Abra suas mãos, o seu coração e a sua casa para os outros. A gente vê Paulo falando deles nos versos 19 e 20. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações no Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila, e todos da igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Aqui está uma equipe de um casal tão especial para a obra de Deus que ela é mencionada 6 vezes no Novo Testamento. Paulo os conheceu em Corinto porque eles eram fabricantes de tendas, assim como ele. Então, quando Paulo se mudou de Corinto para Éfeso, Áquila e Priscila também fizeram as malas e levaram todos os seus negócios para que eles pudessem ajudar Paulo a plantar a igreja ali. Eles se mostraram tão capazes e tão dedicados que Paulo deixou eles ali em Éfeso, enquanto ele retornava para Antioquia. Foi enquanto eles estavam em Éfeso que Apolo chegou e eles o ajudaram a compreender melhor a verdade do Evangelho. E mais tarde eles ajudaram Timóteo no seu ministério em Éfeso. Áquila e Priscila foram citados por Paulo porque eles também tinham aprendido a transformar obstáculos em oportunidades. Esse casal abriu o seu coração, abriu o seu lar para Paulo como pregador itinerante. E mais tarde, esse casal abriu a sua casa para abrigar ali uma igreja.
Porque os edifícios de igrejas não existiam naquela época. E mesmo agora não existem em diversos lugares do mundo. Algumas pesquisas dizem que nos nossos dias mais fiéis se reúnem em igrejas domésticas em todo o mundo do que aqueles que se reúnem em igrejas ou em edifícios de igreja. Isso acontece porque em muitos lugares eles não conseguem pagar, ou em outros lugares eles são proibidos de construir edifícios. Mas aqui no Ocidente, nesse lugar onde nós temos tanto conforto, nós acreditamos erroneamente que, como nós temos prédios para reunir, então nós não precisamos mais de hospitalidade. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Porque entrar na casa um do outro fornece um alívio bem-vindo para o nosso estresse. Quando uma outra família recebe você na sua casa, você percebe que não é só mais um rosto na multidão. Eu fico tão contente quando eu vejo nas mídias sociais os encontros entre os membros. Isso é família. Você se sente livre para ser você mesmo num ambiente mais informal. Laços de amizade são estreitados enquanto nós rimos e nós choramos ao redor de uma mesa. Você sabe que a igreja, as pessoas da igreja estavam próximas umas das outras, porque Paulo está estimulando os irmãos a se cumprimentarem com um beijo. Em algumas versões está ósculo, santo. Ou, se você quiser, pode ser também um amplexo fraterno, que é um abraço amigável, gostoso. Por que nós nos cumprimentamos quando nós nos encontramos? Porque é uma maneira de dizer, olha, não existe nenhuma barreira entre nós. As minhas mãos e os meus braços estão abertos para você, porque o meu coração está aberto para você. É por isso que a gente insiste nos abraços, para que haja comunhão, para que nós estejamos próximos. As pessoas costumam estar estressadas demais, porque elas são muito isoladas. Mas quando nós fazemos conexão uns com os outros, as tensões podem ser mais facilmente tratadas. É por isso que a pesquisa diz que você, para ter um dia gostoso, um dia tranquilo, você tem que ganhar 5 abraços. Não fomos nós que inventamos essa pesquisa. As pesquisas mostram que existe cura emocional, cura psicológica e às vezes até cura física no toque. Nós nos conectamos, nós precisamos dessa conexão porque o estresse da vida nos faz nos sentir desconectados. Nós carecemos de Áquilas e Priscilas hoje na igreja. Por isso eu pergunto para você, como é que estão as suas habilidades de relacionamento pessoal? Você está esperando alguém chegar ou você está disposto a ir? A resposta para essas perguntas vai determinar como é que você lida com o estresse. Hoje a nossa afeição, ela raramente se estende além de um aperto de mão frio. Tudo bem? Um abraço sem vida. Ou se não, aqueles assim. A gente levanta o quê? E aí? Não, não é assim, gente. Nós precisamos nos tocar, nos abraçar, nos desestressar. A questão não é pragmática, é uma questão de atitude, de algo que vem de dentro.
Como é que nós vemos essa comunhão? Realmente nós queremos nos conectar fraternalmente? Nós estamos dispostos a ser próximos uns dos outros? Será que nós podemos ser afetuosos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs? A minha maior esperança para esta igreja é que as pessoas se sintam encantadas pela nossa simpatia. Que as pessoas se conheçam, se acolham, sintam falta uns dos outros. Que as pessoas se relacionem aqui na Catuaí. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. É o que Paulo nos ensina em Romanos. Os dois últimos versos dessa carta nos levam de volta onde nós encontramos a motivação, os meios e o modelo para fazer qualquer coisa na nossa vida. A graça e o amor de Jesus. Veja os versos 23 e 24. Paulo diz assim: que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Se existe uma igreja que merecia ser tirada das Escrituras, é Corinto. Era uma igreja extremamente problemática. Mas Paulo começa e termina a sua carta com graça. Com graça e amor. A nossa esperança não está em que mais pessoas se comportem da maneira semelhante a nós. A nossa esperança é que as pessoas experimentem genuinamente a graça de Jesus e sejam transformadas nos seus corações. Nós amamos uns aos outros não porque nós conquistamos a graça e nos tornamos limpos, ou religiosos, ou bons. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. É assim que os obstáculos se transformam em oportunidades para mostrar o amor de Cristo para os outros. Você está sendo chamado para transformar seus obstáculos em oportunidades. Não de vitória, mas de testemunho. E que Deus nos abençoe. Pai amado, nós agradecemos, porque é o Senhor que nos dá oportunidades de sermos seus instrumentos, sua ferramenta para mostrar o teu amor para as pessoas que nos rodeiam. Sejam aquelas que estão aqui dentro, ou aquelas que o Senhor ainda quer alcançar. Usa-nos e nos dê coragem e a certeza de que é o Senhor que vai à frente. Fica conosco. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe você. Hoje às 19 horas tem culto. E que vocês tenham uma excelente semana. Vai lá e abraça alguém com bastante carinho e vigor.